Saudações a você que acompanha este vídeo. Este é um trabalho do curso de formação de oficiais Bombeiro Militar da Academia de Bombeiros Militares José Montelo, na disciplina de Direitos Humanos, ministrado pelo Major Bittencourt. Bem, esse trabalho tem o objetivo de defender algumas informações sobre a Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Minha equipe é composta pelo cadete BM-1383 Lian, o cadete BM-1396 Magalhães e o cadete BM-1403 IA. Bem, o que é a Corte Interamericana de Direitos Humanos? Essa corte tem sede em São José, capital da Costa Rica, e faz parte do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Ela é um dos 3 tribunais de proteção dos direitos humanos, ao lado do Tribunal Europeu e da Corte Africana de Direitos Humanos e dos Povos. Quais são os objetivos básicos? Os objetivos básicos dessa corte seriam, no caso, julgar os casos que interfiram nas liberdades pessoais, na justiça social, e além disso, essa corte tem o objetivo de estabelecer direitos fundamentais. Bem, as liberdades pessoais, no caso, são as liberdades civis, como exemplo, o direito à vida, à intimidade, à igualdade, à liberdade e à propriedade. A justiça social seria aquele princípio que estabelece a igualdade material e jurídica entre todos os indivíduos, né? Em todos os aspectos da vida social. E além disso, o estabelecimento dos direitos fundamentais seria a previsão e o cumprimento do que está previsto no artigo 5º da Constituição Federal de 88, que seria que todos os indivíduos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Como seria composto a Corte Internacional dos Direitos Humanos? Bom, a composição e o funcionamento básico dessa corte seria a composição na mesa por 7 juízes, cuja a escolha dessas personalidades seria feita pelos Estados-partes, os Estados que adotam as convenções dessa corte para si, para os seus países, e buscam cumprir essas determinações. Os juízes da corte serão eleitos para um mandato de 6 anos e só poderão ser reeleitos uma vez. Os idiomas oficiais são os idiomas da Organização dos Estados Americanos, ou seja, os idiomas falados na América do Sul, na América Central e na América do Norte. Ou seja, o francês, o espanhol, o português e o inglês. Bom, a sede, como visto, é onde foi fundada, na cidade de São José da Costa Rica, podendo a corte realizar sessões em outros países, para difundir assim o seu trabalho. Bom, aqui são alguns casos bastante recorrentes na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Bom, temos a jurisdição contenciosa. A Corte Interamericana de Direitos Humanos é competente para conhecer casos contenciosos, quando o Estado demandado tenha formulado uma declaração de apenas um lado de reconhecimento de sua jurisdição, que então não é condição obrigatória para que o Estado ratifique essa Corte. Bom, a ação de responsabilidade internacional por violação de direitos humanos. Bom, em 2009, o novo regulamento da Corte prevê que a ação perante a Corte seja iniciada pelo envio de informe da Comissão Internacional de Direitos Humanos, a qual não faz mais parte da petição inicial própria. Antes dessa reforma, essa comissão elaborava a petição inicial e após 2001 as vítimas, representantes das vítimas e organizações não governamentais eram agregadas ao processo internacional como assistente do autor. Bom, a partir da entrada em vigor desse regulamento mais recente, e para as demandas apresentadas a partir de 1º de janeiro de 2010, as vítimas e seus representantes são intimados a apresentar a petição inicial do processo internacional. Ademais, todas as etapas processuais, incluindo a petição inicial, são focadas nas vítimas, no Estado réu e, secundariamente, na comissão, caso ela mesma deseje. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos dar continuidade ao debate sobre a Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Explanando um pouco sobre a jurisdição consultiva e a legitimidade ativa e espécies, né? A Corte Internacional de Direitos Humanos, ela pode emitir pareceres consultivas sobre a interpretação
da Convenção ou de outros tratados que são concernentes à proteção dos direitos humanos, e sobre a compatibilidade de qualquer lei interna e os mencionados instrumentos internacionais. Esses pareceres, eles também são chamados de opiniões consultivas, né? E esses tratados com relação aos direitos humanos e nos Estados americanos são os mesmos tratados universais, como o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que já foram citados anteriormente. Então, essa jurisdição consultiva, né, que faz parte da Corte, ela pode solicitar pareceres consultivos também sobre a interpretação da Convenção, né, e os outros tratados de direitos humanos aplicados nos Estados americanos, que são eles os Estados membros da OEA, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que possui pertinência universal, podendo pedir parecer sobre qualquer direito da Convenção, qualquer tratado de direitos humanos nos Estados americanos, outros órgãos com persistência restrita a temas de direitos humanos e de sua atuação. Ou seja, essa jurisdição consultiva, como o próprio nome já diz, é lógico, é meio lógico, né? A respeito de consultar, né? É uma jurisdição que fica o tempo todo pedindo e emitindo pareceres, né, sobre as diversas interpretações da Convenção e de outros tratados de direitos humanos. Então a Corte ela faz um apanhado geral disso tudo, solicitando pareceres ou mesmo emitindo pareceres para poder revisar os casos, para poder analisar qualquer compatibilidade e etc. Então, por sua vez, o pedido de um Estado membro da organização, a Corte pode emitir parecer sobre a compatibilidade entre qualquer uma de suas leis internas e os mencionados instrumentos internacionais. Ou seja, uma vez que um Estado que é membro da organização solicita à Corte, né, ela pode emitir um parecer de compatibilidade, entre qualquer lei interna, porque a gente sabe que alguns países, né, alguns que não são Estados membros, eles não aderem a todas as leis e eles produzem leis internas, então a Corte ela emite um parecer sobre aquilo. E então, falando agora sobre o controle de convencionalidade na jurisdição consultiva, as opiniões consultivas da Corte a respeito de normas de direitos humanos que incidem nas Américas compõem o controle de interpretação das citadas normas, demonstrando a orientação em abstrato da Corte para os Estados. Ou seja, esse controle de convencionalidade na jurisdição consultiva ele é feito através disso, das opiniões consultivas das Cortes a respeito das normas, né? E essas normas elas incidem diretamente, né, nos Estados membros, principalmente na América, e compõem o controle de interpretação das normas. Então, isso é meio que uma orientação, né, em abstrato da Corte para os seus estados. A Corte pega essas normas, né, pega esses controles, interpreta e aí faz uma orientação em abstrato, de forma consultiva, a respeito dos direitos humanos dos Estados membros. Já os pareceres sobre a compatibilidade de leis ou os projetos de leis internos com a Convenção, eles formam um controle de convencionalidade internacional em abstrato, estipulado pelo Pacto de São José. Ambos os controles prescindem de litígio ou de vítimas, mas, em contrapartida, os pareceres são considerados não vinculantes. Ou seja, tem que haver um litígio, tem que haver vítima, alguém precisa provocar isso, e esse parecer, ele é apenas, como o nome já foi falado, né? Ele é apenas de forma consultiva, né? Então, é como se fosse uma opinião, eles não são considerados vinculantes, né? As opiniões consultivas, apesar de formalmente não obrigatórias, elas têm um importante peso doméstico, né? Uma vez que elas consagram a interpretação internacionalista sobre as normas de direitos humanos que vinculam no Brasil. Essa interpretação internacionalista, ela é seguida por todos os órgãos internos, né? No âmbito administrativo, tanto no legislativo e no judicial também.
Então, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela tem de forma reiterada, né, decidido que as opiniões consultivas correspondem a um controle de convencionalidade preventivo, que ele é seguido, né, e ele sendo seguido, ele impede que os estados violem a Convenção Americana de Direitos Humanos, né, que tem até o exemplo da opinião consultiva número 22, em especial lá no parágrafo 26, né, que é um exemplo de controle de convencionalidade que impede a violação da Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, a Corte Interamericana, ela já trata, às vezes, de se recusar a emitir a opinião consultiva. Em primeiro lugar, a solicitação ela não pode ser utilizada para encobrir um caso contencioso, né, que a gente já viu anteriormente que são casos que são passíveis de contestação, ou pretender obter prematuramente uma posição da Corte sobre tema que será provavelmente submetido na sistemática da jurisdição contenciosa, né? Então, a Corte ela já se recusou a emitir opinião consultiva solicitada, né? Por esses motivos que foram citados, né? Toda vez que esses motivos que foram citados, eles entram na linha de pensamento da Corte, né? A Corte se recusa. Então, em primeiro lugar, foi isso. Em segundo lugar, essa opinião ela não pode servir para obter um posicionamento da Corte sobre um tema já inserido em litígio no âmbito interno, ou mesmo se ele for utilizado como instrumento no debate político nacional. Isso, de forma nenhuma, a Corte interfere no debate político nacional. E, em terceiro lugar, não se deve abarcar exclusivamente temas já apreciados pela Corte. E, finalmente, não pode buscar resolver essas questões de fato. No máximo, pode assinalar questões de fato para pontuar as dúvidas jurídicas. Ou seja, a Corte ela pode se recusar a emitir certas opiniões literalmente para finalmente não buscar resolver essas questões políticas, essas questões que já foram debatidas, e é mais no fato de pontuar dúvidas jurídicas. Bem, algumas medidas provisórias, né, da Corte. Dispõe no artigo 63 da Convenção que a Corte, nos casos sobre sua apreciação, poderá tomar medidas provisórias que considerar pertinentes para, em caso de extrema gravidade e urgência, evitar danos irreparáveis às pessoas. A melhor terminologia seria, naturalmente, medidas cautelares, cuja necessidade é evidente, pois em nada serviria o processo internacional se a Corte Interamericana de Direitos Humanos não pudesse proteger as pessoas de danos irreparáveis. Então, a Corte ela tem esse poder de medida provisória justamente para tentar tirar as pessoas dos casos de extrema gravidade e proteger as pessoas nos seus direitos humanos de forma integral de danos irreparáveis. Então, como foi citado, essas são medidas cautelares, né? O que é autoexplicativo, são medidas que são de cautela e que essa necessidade ela é evidente, pois se esse processo ele fosse para frente com essas medidas que são julgadas pela Corte, de nada adiantaria a Corte se ela não pudesse proteger as pessoas desses limites, né? Então, nos casos sob sua análise, a Corte ela pode agir ex officio, ou ainda, como foi citado anteriormente, por provocação das vítimas ou representantes. A vítima possui um direito processual de requerer diretamente à Corte, né, as medidas provisórias cabíveis, e tratando-se de casos não submetidos à consideração da Corte, a Corte só poderá atuar por solicitação da comissão. Então, ou a Corte é provocada, né, ou ela, se ela não agir ex officio, como foi citado, que é um direito também, a Corte pode haver se ela só pode atuar por solicitação da comissão, tratando-se de casos que ainda não foram considerados submetidos a ela. Então, o Estado deve cumprir todas as medidas provisórias e informar periodicamente a Corte. Ou seja, a Corte ela determina e o Estado cumpre. A Corte inclui em seu relatório anual
à Assembleia Geral uma relação das medidas provisórias que tenha ordenado durante o período do relatório, e quando essas medidas forem executadas, ela formula algumas recomendações que a própria Corte considera pertinente. Ou seja, ela faz ela proporciona medida cautelar, o Estado executa essas medidas cautelares, a Corte, por sua vez, trata de fiscalizar essas medidas cautelares que foram executadas, e aí quando ela recebe do Estado esse relatório, ela ainda formula algumas recomendações que ela julga pertinente para que essas medidas elas continuem atuantes. Então, fazendo um apanhado geral do que já foi falado, né, e citado anteriormente, justamente com relação à jurisdição consultiva, a Corte ela tem esse poder de legitimidade ativa, né, de emitir parecer e de solicitar parecer, tem esse controle de convencionalidade na jurisdição consultiva, né, que é uma forma de interpretar as normas e criar controles abstratos, orientações abstratas para a Corte e para os estados que são membros. E também ela pode se recusar a emitir uma opinião consultiva. Nos casos que foram citados já, né, pelos seguintes motivos, a Corte ela tem algumas limitações em que ela se recusa a emitir a opinião consultiva, e quando ela emite, tem essas medidas provisórias, né, que elas estão dispostas no artigo 63.2, perdão, e que a Corte aprecia e ela toma medidas cautelares para proteger as pessoas. A finalidade da Corte com relação a direitos humanos é essa: proteger as pessoas em estados graves de emergência em que elas precisam de ações imediatas. No mais, ela fiscaliza o que é feito com medida cautelar, o que é solicitado, fiscaliza do Estado, porque a responsabilidade de cumprimento desse tipo de medida cautelar é do Estado, e ainda assim ela analisa novamente, através de relatório, o que foi proposto em medidas, se foi executado, como foi executado e de que forma que ela quer que aquilo seja revisto ou não, né? Ela faz as considerações que ela julga necessárias para que essas medidas elas perdurem ou não. Eu sou Cadete Lian e, para iniciar o último tópico do trabalho, eu vou falar um pouco sobre alguns casos brasileiros que foram parar na Corte Interamericana de Direitos Humanos. O primeiro caso é o caso Ximenes Lopes versus Brasil, e ele foi o primeiro caso brasileiro a parar na Corte. Foi julgado em 2006 e ele se trata da morte de um homem com deficiência mental em uma clínica em Sobral, no Ceará, que era ligada ao SUS. Em 4 de outubro de 1999, o cearense Damião Ximenes Lopes, de 30 anos, foi morto em decorrência de maus tratos sofridos na casa de repouso Guararapes, em Sobral. No âmbito da justiça brasileira, os processos relativos ao caso pouco prosperaram, e algo que a gente vai perceber ao longo dessa parte dos casos brasileiros é que a maioria deles levaram muitos anos até que fosse chegado a uma conclusão. Bom, ainda em 1999, a irmã de Damião, Irene Ximenes Lopes, apresentou petição perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, denunciando as violações. O órgão admitiu a petição em outubro de 2002, 10 anos após a morte de Damião, após o silêncio do Estado brasileiro às solicitações de informação. A falta de resposta do país se manteve no ano seguinte, mesmo após a comissão oferecer a possibilidade de solução amistosa. Em outubro de 2003, a comissão produziu relatório de mérito, considerando o Brasil responsável por violações de direitos humanos, em detrimento de Damião, e emitindo uma série de recomendações. Assim como nos outros casos que a gente vai ver aqui, a Corte vai sempre emitir recomendações para aquele país em que aquele crime, aquela injustiça foi cometido. Agora, falando um pouco mais sobre o caso em si e como ele tramitou dentro da Corte, bom, em mais de 2003, a comissão ofereceu a possibilidade de uma solução amistosa entre as partes, mas não obteve nenhuma resposta do Estado brasileiro. Ainda no mesmo ano, a Corte Interamericana produziu alguns relatórios de mérito sobre o caso, considerando o Brasil
responsável pela violação dos direitos consagrados nos artigos 5, direito à integridade pessoal, 4, direito à vida, 25, proteção judicial e 8, garantias judiciais da Convenção Americana, em conexão com o artigo 1.1 do mesmo instrumento, do que se refere à hospitalização do senhor Damião Ximenes Lopes, em condições desumanas e degradantes, as violações à sua integridade pessoal e o seu assassinato, bem como as violações da obrigação de investigar, do direito ao recurso efetivo e das garantias judiciais relacionadas com a investigação dos fatos. Bom, após todo esse processo de tramitação de relatórios de mérito, a Corte recomendou que o Estado realizasse uma investigação completa, imparcial e efetiva dos casos relacionados com a morte de Damião Ximenes Lopes. E, por fim, em 29 de junho de 2009, quase 10 anos após o óbito de Damião, o juiz condenou a 6 anos de reclusão em regime semiaberto e 6 réus responsáveis por sua morte. Falando um pouco agora do segundo caso, é o caso do povo indígena Chucuru e seus membros versus Brasil. Esse foi o 8º caso brasileiro registrado, que foi parar na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Foi julgado em 2018 e trata-se da ineficácia do Estado brasileiro na garantia do direito à terra de povo indígena em Pesqueiras, Pernambuco. O Movimento Nacional de Direitos Humanos, o Gabinete de Assessoria Jurídica das Organizações Populares e o Conselho Indigenista Missionário entraram com petição na Comissão Interamericana de Direitos Humanos em 16 de outubro de 2002 para os peticionários a demora no processo de demarcação do território e a ineficácia da proteção judicial destinada a garantir o direito à propriedade do povo representaram uma violação grave dos direitos. Bom, nesse documento, as organizações acabaram denunciando o Brasil pela violação de alguns direitos, como a propriedade, é o artigo 22, as garantias, o artigo 8, e a proteção judicial, o artigo 25. Em relação às obrigações gerais de respeitar os direitos e de adotar as disposições de direito interno, previstas no artigo 1.1 e 2 da Convenção Americana, em prejuízo do povo indígena Chucuru e seus membros. Falando agora um pouco mais sobre como se tratou o caso dentro da Corte, bom, a Comissão Interamericana emitiu o caso à Corte em 16 de março de 2006. A comissão destacou que era uma oportunidade da Corte se aprofundar sobre o alcance e conteúdo da obrigação de regularizar as terras e territórios ancestrais, com o intuito de assegurar que, na prática, o direito de propriedade coletiva dos povos indígenas possa ser garantido e efetivado de forma mais pacífica. Em sua argumentação perante a Corte, a Comissão Interamericana destacou que o direito à propriedade coletiva tem características particulares quando se trata de povos indígenas, pela especial relação dessas populações com suas terras e territórios tradicionais. Destacou também que o Estado tinha o dever de efetivar a desintrusão de ocupantes não indígenas das terras demarcadas e que a responsabilidade internacional do Brasil devia-se aos anos em que os Chucuru não puderam exercer sua posse, devido a problemas nessas demarcações e períodos em que, por esse direito estar afetado, outras pessoas não indígenas acabaram ocupando o território. Chegando ao fim do caso, a Convenção Americana protege o estreito vínculo que os povos indígenas mantêm com as suas terras, bem como seus recursos naturais e com os elementos incorporais que neles se originam, ressaltando a característica de propriedade coletiva da terra. E, por fim, a partir de um acordo de cumprimento de sentença assinado entre o Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, que estabeleceu um plano de atividades e prestação de contas por parte dos indígenas, o Estado brasileiro pagou, em fevereiro, $1 milhão determinado pela Corte, e que, hoje em dia, esse valor pago representa mais de R$4 milhões. Bom, e como último caso a ser tratado, eu trouxe o do Gomes Lund, que no caso é a guerrilha do Araguaia. Esse foi o 5º caso brasileiro a parar na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Foi julgado em 2010 e trata-se do desaparecimento forçado de guerrilheiros pela ditadura militar na região do Araguaia.
Na segunda metade da década de 1960 e no início da seguinte, durante a ditadura civil-militar brasileira, militantes do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, instalaram-se ao longo do rio Araguaia, na divisa dos estados do Pará, Maranhão e do atual Tocantins, à época Goiás, formando a Guerrilha do Araguaia. Esse grupo político objetivava armar um exército popular por meio da mobilização dos camponeses, com o fim de montar uma guerrilha rural na região e derrubar o regime militar vigente. Entre 1972 e 1974, militares das Forças Armadas do Brasil dizimaram a guerrilha do Araguaia, promovendo tortura, desaparecimento forçado e execução extrajudicial de ao menos algumas dezenas de militantes e camponeses da região. Com a reabertura democrática brasileira, as 22 famílias de 25 dos desaparecidos da guerrilha do Araguaia ingressaram com uma ação judicial contra o Estado, na Justiça Brasileira do Distrito Federal, em fevereiro de 1982. Na ação ordinária que foi criada, os familiares solicitaram que fosse determinado o paradeiro das vítimas desaparecidas, de modo que pudessem emitir certificados de óbito e sepultar dignamente os restos mortais dos seus entes queridos. Bom, agora falando um pouco mais sobre o caso na corte e aprofundando um pouco mais ele. A ação foi julgada extinta sem julgamento de mérito em março de 1989, sob o fundamento de que o pedido seria jurídica e materialmente impossível e que a solicitação dos autores da ação já havia sido contemplada pela lei de anistia. Após esse recurso de apelação por parte dos familiares, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, reverteu a sentença em outubro de 1993. No documento criado, as organizações denunciaram o Brasil pela violação dos direitos à vida, o artigo 4, as garantias judiciais, o artigo 8, a liberdade de consciência e religião, o artigo 12, a liberdade de pensamento e de expressão, o artigo 13, e a proteção judicial, o artigo 25, conjuntamente com o descumprimento do artigo 1.1, obrigação de respeitar os direitos da Convenção Americana. Além disso, apontaram violação de direitos humanos previstos nos artigos 1, direito à vida, à liberdade, à segurança e integridade da pessoa, e o 25, direito de proteção contra a privação arbitrária, e 26, direito ao processo regular, da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. Bom, ao longo dos anos seguintes, houve uma série de pedidos de prorrogação de prazos por parte dos representantes dos familiares das vítimas e do Estado brasileiro. A Corte Interamericana de Direitos Humanos aprovou o relatório de mérito mais de 7 anos após admitir a petição, em 31 de outubro de 2008. Quanto à aplicação da lei da anistia, considerou que houve violação de direitos às garantias, 8.1, e à proteção judicial, artigo 25, em relação com a obrigação de respeitar e garantir, artigo 1.1, de adotar disposições de direito interno, artigo 2, previsto na Convenção Americana, e também ao direito à justiça, artigo 18, da Declaração Americana, todos referentes aos desaparecidos e aos seus familiares. Também em relação a estes, considerou que houve violação dos artigos 8.1 e 25 da Convenção, que foi conectado com o artigo 1.1 e do artigo 18 da Declaração, por conta da ineficácia das ações judiciais interpostas. Agora, tratando unicamente das vítimas desaparecidas, foi considerado que houve violação dos direitos ao reconhecimento da personalidade jurídica, artigo 3, à vida, artigo 4, a integridade pessoal, artigo 5, e a liberdade pessoal, artigo 7, em conexão com o artigo 1.1 da Convenção, e dos direitos à vida, à liberdade, à segurança, à integridade da pessoa, ao reconhecimento da personalidade jurídica e dos direitos civis. Por fim, o tribunal estabeleceu como provado que, entre 1972 e 1974, agentes estatais foram responsáveis pelo desaparecimento forçado de 62 pessoas, e que, transcorridos mais de 38 anos, contados do início dos desaparecimentos forçados, somente foram reconhecidos os restos mortais de 2 dessas pessoas. Bom, para finalizar, é possível perceber que em todos esses casos, a justiça brasileira se mostrou muito inerte em relação a procurar uma solução e fazer justiça para aquelas pessoas que foram prejudicadas ou assassinadas. É possível perceber também o grande período de anos que foi necessário para que se chegasse a uma conclusão
e em todos eles as várias tentativas da Corte de intermediar as partes e as diversas sugestões que foram dadas para que os casos fossem concluídos. Tendo tudo isso em vista, é possível concluir então que a Corte Interamericana de Direitos Humanos é um órgão sim competente, porém que tem que ser levado em consideração os anos necessários para que os casos sejam resolvidos e que em grande parte dos casos a Corte só é utilizada quando é esgotada todas as tentativas de resolução desses casos junto dos países a qual o caso se originou. Em nome do grupo, eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.